Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física da etapa 7. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com corrente elétrica, ok? Vamos para a nossa aula. Temos aqui o nosso conteúdo, que eu já falei, né? Corrente elétrica, material, vídeo, apostila em PDF que eu enviei no grupo do WhatsApp. Atividade, leitura da apostila, assistir o vídeo e eu deixei algumas questões para vocês responderem, ok? Primeiro, gente, vamos entender o que é a corrente elétrica. Quando ligamos dois corpos eletrizados por um fio condutor ao escoamento das cargas elétricas de um corpo para o outro. Beleza. Quando tratamos de eletricidade, de corrente elétrica lá no estudo dos corpos eletrizados, a corrente elétrica é exatamente isso. Quando eu ligo dois corpos e os elétrons, que são as cargas negativas, passam de um corpo para o outro. Podemos fazer uma breve comparação com a energia elétrica que nós utilizamos em casa. Quando a gente faz toda a ligação da fiação de uma casa, você faz tudo, mas não tem energia, só vai ter quando? Quando ligar esses fios lá onde? Na rede elétrica, né? Lá no poste. Quando liga, a partir do momento que é ligado e que está tudo ligado em casa, eu tenho uma passagem de corrente elétrica que permite termos a eletricidade. Então, basicamente, a corrente elétrica eu posso comparar com a energia que a gente utiliza em casa, né, com a eletricidade, ok? A corrente elétrica, na física, ela é determinada como movimento ordenado de cargas elétricas no interior de um condutor. Lembrando, qual é a carga elétrica que se movimenta? São os elétrons, não é isso? São as cargas negativas, ok? E eu tenho que ter atenção também nesse nome aqui, ó, movimento ordenado. Vamos entender por quê. Eu tenho aqui um material aqui condutor e eu observo que ele está com os elétrons em movimento desordenado, ó. Aqui eu tenho as cargas negativas. Essa aqui tenta ir para um lado, essa tenta ir para o outro. Vocês observam que essas setazinhas estão indicando o quê? Que cada carga negativa está se movimentando para um lado diferente. Eu tenho um movimento desordenado. Logo aqui, eu não tenho corrente elétrica, porque o movimento dos elétrons não está ordenado. O que é que acontece? Tenho aqui esse mesmo condutor, eu liguei ele aqui em uma pilha, estão observando? Na pilha eu tenho aqui o polo positivo e o polo negativo. A partir do momento que ligamos esse condutor eletrizado em uma pilha, observa agora que os elétrons estão todos se movimentando, ó, para o mesmo lado, ok? Ou seja, eles vão partir aqui do material, percorrer o fio e vão retornar para o material, ok? Ou seja, eu tenho aqui um fluxo de elétrons que vai ficar sempre percorrendo esse circuito. Importante, os elétrons, eles sempre vão se movimentar para onde? Para o polo positivo da pilha ou da bateria, ok? Os elétrons se movimentam para o polo positivo. Como aqui eu tenho um movimento ordenado de elétrons, aqui eu digo que sim, que há a presença de uma corrente elétrica. Logo, só para relembrar, o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado de cargas elétricas, ok? Se não for ordenado, não tem corrente elétrica. Essas cargas elétricas, elas vão se movimentar para onde? Para o polo positivo da pilha ou da bateria. Só vai haver corrente se eu ligar uma pilha ou bateria
ou um gerador qualquer, pode ser até a rede elétrica que passa nos postes, ok? Devido a isso, criou-se sentidos para a corrente elétrica. Aí lembrando, os elétrons, como eu já falei, eles se movimentam para o polo positivo da pilha. Logo, nós temos dois sentidos. O sentido convencional, ele é contrário ao movimento dos elétrons. Enquanto os elétrons se movimentam para o polo positivo, o sentido convencional se movimentam para o polo negativo, ok? E o outro sentido é o sentido real, ou seja, é o mesmo do movimento dos elétrons, que os elétrons se movimentam para onde? Para o polo positivo, ok? Vamos observar. Aqui eu tenho uma corrente elétrica, não é isso? Está ligada aqui na bateria. Esse sentido aqui dos elétrons para o polo positivo é o sentido o quê? É o sentido real da corrente elétrica. E o sentido convencional, ele é o contrário. Ó. Enquanto os elétrons estão se movimentando para cá, o sentido convencional está para o outro lado, ok? Assim é só nós lembrarmos, sentido convencional, polo negativo, sentido real, polo positivo, que é o mesmo dos elétrons. Nós temos ainda, basicamente, três efeitos da corrente elétrica: efeito térmico, efeito magnético e o efeito fisiológico. Vamos entender cada um deles. O efeito térmico. Quando a gente fala em efeito térmico, estamos relacionando ao calor ou a altas temperaturas, ok? Basicamente, o que é o efeito térmico? É utilizar a corrente elétrica para gerar altas temperaturas. Temos aqui alguns aparelhos ó, que utilizam exatamente o efeito térmico. Aqui eu tenho um secador de cabelo, aqui eu tenho um chuveiro elétrico, aqui eu tenho uma torradeira, não é isso? Aqui eu tenho um ferro elétrico, aqui eu tenho uma chapinha. Observe que todos esses aparelhos transformam essa corrente elétrica em energia térmica, ou seja, eles ficam quentes. Todos esses aparelhos têm a função de esquentar, é o chamado efeito térmico, ok? O efeito magnético. O efeito magnético ele é um pouquinho mais estranho, né? É um pouquinho mais complicado. Mas, basicamente, é utilizar a corrente elétrica para criar um ímã. O ímã ele já é um material que tem essa propriedade, né, de atrair outros materiais ferrosos, né, outros ferros. E é possível utilizar a corrente elétrica para criar um ímã, ou seja, é o efeito magnético, ok? Por último, nós temos aqui o efeito fisiológico. O que é esse efeito fisiológico? É o efeito que a corrente elétrica produz, né? Vamos dizer assim, no corpo ou nos organismos vivos, ok? Tá aqui a imagem aqui, ó. Estão observando? Foi o que aconteceu com esse cara aqui. Ele colocou o dedo aqui na tomada, o que foi que aconteceu com ele? Levou um choque. Assim, o efeito fisiológico é só vocês lembrarem. Se eu colocar o dedo na tomada, eu vou tomar um choque, né? Na casa da gente. Então, o efeito fisiológico nada mais é do que esse choque que a gente leva, que dependendo da intensidade com que ele ocorra, pode ser fatal, né? Pode levar à morte, ok? Por hoje era apenas isso. Nós vimos aqui os primeiros conceitos sobre a corrente elétrica, os efeitos que ela pode provocar, como se cria uma corrente elétrica, né, que é o movimento ordenado das cargas elétricas. Se restar alguma dúvida, assista novamente o vídeo ou mande mensagem no WhatsApp, ok? Mandei aí também uma atividade para vocês resolverem. São poucas questões sobre o nosso conteúdo, bem fáceis e simples. Vocês conseguem responder através da apostila. Por hoje era só isso. Bons estudos e até a próxima.